Está começando mais um Toque da Saúde, um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é a Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Toque da Saúde. Para você que está nos assistindo, estamos juntinhos, eu e Rafa. Para quem só está ouvindo, não esqueça de apertar o botão de seguir na plataforma de áudio. É muito importante, você informa assim para o Spotify que você está gostando do nosso conteúdo e ele caminha para várias pessoas. É isso, e lembrando que a gente tem de 15 em 15 dias, a gente tem a nossa newsletter, galera, se vocês querem saber o que está acontecendo no mercado de saúde, as novidades, por favor, vai lá no nosso site, toquedasaude.com.br, coloca o seu melhor e-mail que você vai receber de 15 em 15 dias tudo o que está acontecendo no mundo da saúde que a gente julga necessário profissional de saúde ou não saber, não é isso, Edro? Isso. Você está vendo a gente lá no YouTube? Também tem um episódio completo, tem nossos cortes das partes que a gente mais gosta. É isso. Agora vamos pular logo que eu tô ansiosa pra você. Tá ansiosa, Rafa? Tô ansiosa, mas introduz aí, por que a gente vai falar disso? Você é muito boa nisso. A gente vai... A gente tá batendo um recorde hoje, Rafa. O convidado, mais convidado desse podcast. Recorde de presença aqui. Mas toda vez que tem uma mudança radical no mundo, assim, acontece alguma coisa muito excepcional, a gente recorre a ele e fala, já ajuda a gente a entender o que tá acontecendo no mundo, que ele tem uma visão boa do todo. Entendi. Então, se a gente botar o Toque da Saúde na bolsa, ele tem que ter direito a uma participação. Tem. Tá bom. Tem que ter porcentagem, merece. Mas ele, por ser uma pessoa que roda o Brasil, tem contato com profissionais de saúde do Brasil inteiro, tem uma visão do todo muito interessante. E a gente tem visto nos últimos anos assuntos de outras áreas e outros modelos para explicar o movimento e como a gente atende humanos sendo introduzido, né, na nossa prática clínica, vamos dizer assim. E como ele tem um curso, um conhecimento de uma, vamos dizer assim, de uma área mais rígida, como ele gosta de falar uma palavra, de uma área científica mais rígida, como que essa área pode conversar com modelos vigentes? E se conversam, né? E se conversam. E aí, esse é o ponto. Como a gente vai juntar conhecimentos de áreas mais básicas com modelos mais clínicos? Então, a gente está aqui convidando ele mais uma vez para desvendar esses mistérios. A gente gostaria de ter mais referências nerds, né, Rafa, para acompanhar ele, mas a gente não tem muito não, então a gente vai ficar, né, nesse campo em comum nosso. É isso. Pablo Santoban, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Olha! Eu tenho caneca do Toque da Saúde. Eu passei o ar, né? Propor um brinde. Propor um brinde, então, para você, ó. Então, pronto. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Sempre bom. Galera já te conhece. Eu passei o Alan ou não? Passou. Mas lembrando que final de maio... Boa lembrança. Vamos ter que contar de novo, porque o Alan vai vir. Final de maio tem um Alan novo. Provavelmente vai empatar isso aí. Tá bom. Pablo, seja muito bem-vindo. Obrigado. É bem difícil, mas vamos ver. Não sei se alguém não te conhece, que está nos ouvindo. Por favor, uma apresentação breve aí, porque a gente tem muito episódio, então, galera, vale a pena escutar todos os episódios do Pablo. Aquela apresentação breve para você não repetir o que já foi dito. Então, eu sou físio, né? Sou fisioterapeuta. Desde 2005 eu atuo com fisioterapia. E de 2011 para cá, eu comecei a falar com os colegas sobre evolução. Então, eu acho que isso que me deu uma projeção um pouco maior e tal, me colocou em contato com muitas pessoas. E aí eu fui sendo levado por isso. Os cursos, né, existem já há mais de 10 anos, tem o livro que a gente fez até o lançamento juntos e tal, então eu tô nessa. E aí eu tô sempre estudando coisas novas, sempre tentando, assim, entender as coisas por uma lente evolutiva, né? Eu acho que é meio que por isso que a gente tá aqui, inclusive... Muitas dessas coisas a gente compartilha, né, os mesmos anseios, um meio que cutuca o outro, então acho que são duas pessoas muito boas pra gente estar falando sobre isso hoje. É sempre muito confortável, né? É aquele confortável que gera sempre desconforto em todas as reflexões que acontecem aqui. Mas você sabe que a galera que tá aqui no Spotify, se você tá no podcast ouvindo aqui, o primeiro episódio é o seu. E eu lembro que era quando o Toque da Saúde nem era Toque da Saúde, ou já era o nome, Edmo? Já era? Só que era no Instagram. Cast. Isso, Toque da Saúde Cast, e era no Instagram. E a gente fez uma live. E nesse primeiro episódio, na época, eu lembro que uma das perguntas que eu te fiz era o que o movimento natural funcional não era, que na época não era nem esse nome que você usava, né? Mas o que ele não era, porque eu acho que aquela época pedia isso.
As pessoas confundiam muito metodologias com o que você estava propondo com as ciências do movimento. E eu queria saber, pelo menos na minha prática, tá? Eu vejo que o cenário está mudando. Hoje, talvez algumas falácias, como você falava, não estão tão firmes, tá? Não tem uma necessidade muito grande de você explicar o beabá de o que não é o movimento. Queria saber o seu posicionamento. O que você acha? Você acha que realmente isso acontece? Você acha que substituiu umas crenças? O que você está precisando hoje explicar, educar as pessoas com relação ao que você faz? Então, Rafa, eu acho que é o seguinte, como a gente está na bolha meio que desde o começo, Uhum. a nossa bolha melhorou muito nesse sentido. Eu concordo totalmente com você. A gente tem algumas coisas básicas, a gente não precisa mais discutir muito, tá? Então, mas como essa bolha cresceu, sabe? Então, eu acho que a pandemia foi um fator decisivo para isso. Muitas coisas básicas, assim, voltam à tona. Então, eu ainda acho atual aquela conversa das falácias, que na época, né, eu estruturei 4 falácias. Agora, eu nem sei se eu cheguei a colocar nesse volume do livro, mas acredito que devo ter citado uma coisa ou outra. Justamente porque, assim, são falácias e, ao mesmo tempo, dão munição para espantalhos que as pessoas usam quando a gente quer promover uma movimentação mais livre. Uhum. Então, eu acho que a gente tem agora... Eu não quero ficar só... Assim, não quero passar uma visão muito de só problematização, nem nada disso. Eu acho que foi muito positivo todo esse boom que teve. As pessoas estão pensando em fazer mais movimentos com peso do corpo, movimentos que, vamos dizer assim, que são mais complexos e que estão mais alinhados com uma visão evolutiva do corpo humano. E isso é maravilhoso, mas eu acho que dividiu entre 2 tipos de problema. Então, assim, tipo, que vale a pena a gente se aprofundar para evitar que esses problemas virem espantalho contra o nosso trabalho. Tá, então vamos lá. O primeiro são as falácias. Você acha que cabe citar aqui de novo? A gente Não, com certeza. as pessoas Acho que vale. no primeiro episódio, mas eu vou fazer um resuminho aqui bem breve, né? Eu acho que uma falácia que vai sempre acontecer, gente, e ela continua acontecendo mesmo que implícita, tá? E aí, tanto para o pessoal que já está há mais tempo no raciocínio evolutivo, quanto o pessoal que está chegando agora, é a falácia naturalista. Então, a gente julgar só porque um exercício ele estaria mais condizente com uma perspectiva evolutiva, ele seria necessariamente melhor, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar sempre de olho, né? Melhor para quê? É muito difícil provar superioridade, os ensaios clínicos têm dificuldade, isso com metodologias mais tradicionais de movimentação. Imagina com metodologias mais abertas, pedagogias mais não lineares, que nem a gente usa. Então, assim, tipo, é muito complicado fazer esse tipo de comparação e ver superioridade, né? Ainda assim, mesmo se fosse superior em alguns aspectos, a gente tem que sempre se perguntar qual o desfecho que a gente está querendo, né? Então, eu gosto sempre de dizer que, na minha prática, né, dizer para os meus alunos que na minha prática clínica, quando eu estou atendendo, eventualmente, claro que é muito raro, é raro a gente tem programas de recuperação que eu faço ali com uma pessoa que eu nem vou recorrer a nenhum exercício tradicional, mas eventualmente eu sinto essa necessidade de fazer uma coisa mais clássica, às vezes de isolar alguma estrutura, então assim, a gente não pode também ficar preso e só porque a gente entendeu agora que o movimento é complexo, que ele tem uma história evolutiva e sair dizendo que isso é melhor do que qualquer tipo de conduta, porque não é. Então essa é uma falácia que continua. As outras estão mais ligadas a esse fenômeno que a gente chama de movimentação natural, que já desde aquela época eu estava refletindo um pouco no termo, né? Um termo que eu usei até 2019, mais ou menos, ou um pouco antes, talvez até 2018, e depois eu fui vendo que, como a palavra natural é muito problemática em termos epistemológicos mesmo, tá? E etimológicos também. Natural é uma coisa muito difícil de você precisa estabelecer o domínio que você está dizendo que aquilo é natural. E aí ela é pouco útil para descrever um tipo de movimentação. Então fui me livrando disso, e uma coisa que eu ouvia lá no começo da FBA e tal, que acabou acontecendo, é que hoje, aí na época eu estava pensando em movimentação generalista, e hoje eu acho que é movimento, sacou? Tipo, sei lá, eu não sei se a gente precisa ficar tudo. Ótimo. E as pessoas ficavam falando isso pra mim, né? E eu não entendi. Eu gosto dessa palavra. Tipo, acabou, cara. Movimentação, acabou. Aprender muito nessa parada, né? Agora, um movimento que está usando como uma referência um racional evolutivo. E aí a gente vai ter 3 falácias que eu descrevi ali naquela primeira conversa. Eu falei que ia ser breve, caraca. Relaxa, Que a gente. filogenética... Vocês estão acostumadas, né? Obrigado. A filogenética,
a ontogenética e a falácia antropológica, vamos dizer assim, ou etnográfica, tá? A filogenética é uma que até recentemente eu fiz uma live bem extensa lá no meu canal do YouTube, que é sobre essa confusão de imitar bicho. Então, uma coisa é a gente entender que o movimento humano se construiu o movimento animal se construiu ao longo de milhões de anos, centenas de milhões de anos, né? Pelo menos uns 500 milhões de anos aí. E a gente entender como a gente foi reciclando isso ao longo das etapas evolutivas. Outra é a gente pegar esses ancestrais e tentar replicar o que eles fazem. E isso é uma coisa que acontece muito. Inclusive, tem agora um movimento cultural de pessoas que se identificam como animal social, um movimento social. Vocês viram Tô isso? sabendo. Não? Não, Eu tava outro dia, sei lá, procurando. Na verdade, como eu sempre faço as buscas dos termos dos vídeos que eu tô postando, né? Tava postando esse de imitar animal e tal. O meu YouTube, ele fica totalmente viciado. Então vai aparecendo essas coisas. E aí eu vi, tipo, uma galera que se identifica como bicho. De verdade. Tipo, tem pessoas que se identificam como cavalo, como cachorro, e elas se auto-intitulam quadrobologistas, sei lá, porque eles andam de 4, tá? E aí eu falei, nossa, cara, ferrou, né? Porque justamente esse é o tipo de espantalho que as pessoas vão usar, né? Sim. Pra justamente falar que é uma besteira, porque fato é uma besteira em termos evolutivos a gente dizer esse tipo de coisa. Então essa seria a falácia filogenética, né? A falácia ontogenética, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é romântica. Ela fala da gente imitar os bebês, né? Então, o bebê tem um movimento mais natural e tudo mais. E aí não é que a gente ter uma referência ontogenética não nos ajude. Pelo contrário, né? O aspecto do aprendizado motor do bebê é uma coisa super importante. Muitas vezes, quando a gente vai ajudar uma pessoa a adquirir uma habilidade motora, né, que ela está precisando, muitas coisas ali são análogas, então a gente consegue fazer esse tipo de analogia, mas cinematicamente, biomecanicamente, o corpo do bebê ele é extremamente diferente dos humanos e basicamente o bebê se movimenta muito mal, vamos dizer assim, tá? Pouca eficiência, ele está aprendendo a se movimentar, ele está aprendendo a controlar os graus de liberdade do corpo dele, e sobretudo quando a gente pensa numa postura bípede, que você tem muita liberdade ali de movimento, de várias articulações, músculos e tudo mais, é um processo extremamente complexo, né? Então ele manda mal nesse sentido. Sim. Mas o processo de aprendizado é uma coisa maneira que a gente sempre pode estar de olho. E, por fim, a antropológica, que é uma parada assim, vamos imitar os movimentos que os nossos ancestrais, ou, não vamos usar a palavra ancestral, porque até as outras espécies animais podem ser ancestral, mas que povos tradicionais realizam no dia a dia e vamos replicar o que eles fazem. Replicar por replicar. E aí, às vezes, a gente acaba fazendo uma parada que é assim, tipo, eu não sei se... Bom, basicamente, a gente comete os mesmos erros que a gente cometia antes. Porque a gente pega uma disciplina, vamos supor, isso aconteceu muito claramente com a anatomia. Aí a gente se inspira nela e ela vira uma referência para tudo, né? Então, eu vejo que está acontecendo a mesma coisa. Não sei qual a percepção de vocês em relação a isso. Sim. Sério. Não consigo ver ainda não, nesse tamanho da anatomia ainda não. Inclusive, Nem de não pé. sei nem se eu consigo ver, inclusive, mas a gente pode falar mais sobre isso. Mas o que chama muita atenção dessas 3 últimas falácias que você falou é a filogenética, e aí já naturalmente vai ser o jabá, mas... E só entende que não é isso quem faz o seu curso quando tem a parte da aquisição polimotora, que é a sua proposta, né, que você falou dessa reciclagem. Então, só julga quem não esteve no seu curso. Porque quem está no seu curso vê claramente qual é a sua ideia de raciocínio, né? Vê claramente a construção filogenética e não a imitação filogenética. Então, só para deixar isso bem, bem pontuado, porque não tem como sair do seu curso e pensar que é isso. Não tem como. Assim. Eu concordo, Edma, com todos os meus conflitos de interesse envolvido, mas assim, o que eu tenho visto é que como teve o boom, muita gente já chega tendo uma movimentação já muito melhor do que chegava, sabe? Então, pô, pensa, cara, 11 anos atrás, tipo, a galera não conseguia fazer nada, assim, tipo, Não, eu era há 6 anos atrás, eu não ficava de cócoras, eu não fazia nada. Sim. Eu fiquei muito dolorida no seu curso. Eu juro. Ativa, né, você? Gente, o rastejar, então, nossa. Foi inesquecível aquela situação. Inesquecível, sério.
Consegui sair do lugar. Nossa, incrível. Mas, enfim, Então, só para E deixar eu noto que as essa- pessoas estão chegando mais mesmo, Mas por que você acha que estão Prontas. chegando prontas, entre aspas? porque eu tenho mais trabalho pra explicar esse tipo de coisa pras pessoas, porque elas, sei lá, a gente vai falar de quadrupedia, aí a pessoa já adota um padrão de quadrupedia que ela julga o correto. Ah, beleza. Entendi. Entendi. Você acha então que talvez os outros movimentos e as metodologias que, entre aspas, usam essas O questões. movimento motor, por exemplo. Pode ser também do movimento motor, usam bastante a palavra natural nessa questão que você disse de linkar com espécies. Você acha que elas estão fazendo esse trabalho de educar as pessoas e elas já virem com isso, é isso? Exato, essa é a minha percepção que bate Entendi. com isso que a gente tá falando, entendeu? Porque, assim, tipo, eu não tinha tanto trabalho de explicar isso pras pessoas, né? Então, tipo, agora eu tenho que deixar claro muitas vezes, e tem pessoas, às vezes, que demoram, no último dia Sim. começam a entender, sabe? Ah, tirar uma Não, criança é cara, você não precisa difícil, né? fazer uma quadrupedia por causa da quadrupedia. Você Sim. precisa ver em que contexto ela pode ser útil e você precisa modificar o ambiente, a tarefa para que ela se manifeste nisso, entendeu? Então eu tenho tido mais trabalho nesse sentido. E é o mais Essa é a minha difícil, né? percepção. Também. Numa questão de educação. Talvez reensinar seja mais difícil que ensinar, Assim, né? vejo a galera fazendo assim mais. Ah, Porque eu vejo que já tem uma galera que tá quase pronta, sabe? Sim. Tipo, e aí, na hora que a pessoa vem e eu explico esse tipo de coisa, aí faz sentido. Porque o que acontece muito é que o cara começa. A gente tá falando de quadrupedia, então vamos ficar quadrupedia, né? Aí o cara começa a aplicar quadrupedia. Aí os colegas começam a questionar, tirar sarro, aquela coisa que a gente sabe. E aí a pessoa não consegue explicar, sabe? Aham. Tipo, então, às vezes, quando chega, vamos fazer um argumento que eu acho bom até, mas aquele é incompleto, vamos fazer porque o nosso corpo permite. Ah, legal, mas aí qualquer coisa. Nosso corpo humano é muito Sim, claro. capaz, né, de fazer muita coisa. Então, tipo, quando eu começo a explicar isso, que essa é uma manifestação de movimento que ela aparece em determinadas condições, e se você manipular essas condições, vai ser maneiro, né? E você vai poder fazer a pessoa espontaneamente adotar esse tipo de padrão, e ela entende esse racional, aí tudo bem. Parece que ela, putz, agora eu consigo explicar. E não necessariamente toda vez que fizer uma quadrupedia precisa ser absolutamente espontâneo, o paciente, o aluno nem sabe o que vai fazer. É óbvio que não, entendeu? Uhum. Mas a gente a gente precisa entender que isso precisa se manifestar ao manipular o ambiente. E aí depois você pode trabalhar e desenvolver algumas habilidades, algumas capacidades físicas em cima disso, sacou? Bom, você fala sobre. Não, mas ainda nessa primeira pergunta, Rafa, que tu fez, você falou das 4 faces que você já tinha falado. Você, hoje em dia, vê a necessidade de adicionar alguma explicação, só voltando na primeira pergunta? Não. Ou você acha que essas 4 já são suficientes? Permanece. E tá chegando? Cara, dentro da minha visão, né, que é uma visão de uma pessoa só e tal, eu acho que não. Pode ter algum ponto cego, né, que eu não tô vendo e tal. Mas até agora, nesse momento, eu acredito que não. Só alguns nomes na minha prática que foram adicionados de pessoas que têm metodologias. Ah, isso aí que tu faz é o fulano? Ah, sim. Ah, tá. Talvez pegaram pessoas agora e não Sim, faz crianças. Né? parte, né? Mas Sim, você claro. sabe que acho que tudo bem, eu acho que existe essa expansão, né? E eu acho que agora o nosso trabalho é mostrar para essas pessoas que estão engajando nesse tipo de prática que, tipo, tanto o trabalho do FBA Movimentação quanto da própria oficina vai trazer embasamento para essas pessoas conseguirem explicar para os seus pacientes, seus alunos, os colegas e te dar, eu acho que mais do que isso, assim, porque o que eu vejo muito é que a pessoa, ela é útil com esses padrões de movimento que ela aprende, tá? Ela é útil para a pessoa que está praticando, mas ela não contribui no contexto geral. Não sei se eu consegui explicar esse conceito que está na minha cabeça ainda muito incipiente, mas eu tô até desenvolvendo. Eu acho que eu te entendo, mas talvez porque eu já te escuto há bastante tempo. Tá, eu vou Já tenta, eu não ainda não, vai. Então vamos lá. É como se você tivesse ali uma caixa de ferramentas, tá? Quando você começa essas práticas e faz esses movimentos por fazer. Não entende direito porque você está fazendo. E essas ferramentas são úteis, ela vai te ajudar a resolver algumas coisas. Mas eu digo como um pai aqui que cuida da casa, hidráulica, elétrica, eu sempre tô me metendo nessas coisas. Cara, eu tenho uma caixa de ferramenta irada, sabe? Tipo, eu investi nisso ao longo do tempo. Mas às vezes eu não tenho algumas ferramentas, cara. E se você entende a lógica, você consegue adaptar. Aham. Entendeu? Então, Claro. o que tá faltando pra galera é isso. Então, o que eu digo de ser útil é nesse sentido. É útil praticar esses movimentos. Mas será que você vai contribuir pra uma visão do todo melhor sobre o movimento, da sua prática melhor, pra classe, enquanto classe profissional mesmo? Porque sempre a minha intenção foi assim, tipo, galera, vamos trazer essas coisas pra faculdade, isso vai ajudar muito a gente. Lá na graduação,
sempre foi meio que a minha intenção, entendeu? E apesar disso ter acontecido em alguns locais, ainda é muito incipiente. Ainda existe a necessidade das pessoas virem fazer o curso para entender do que eu tô falando, porque isso tem exceções, óbvio, mas isso não tá nos currículos de graduação, né? Porque eu acho que a gente vai acabar entrando aqui. O grande lance é isso, é você conseguir estruturar as ideias, é conseguir fazer qualquer coisa a partir do raciocínio. Que foi mais ou menos o que vocês fizeram, né? Posso trazer um exemplo e você... desculpa. Aí você vê se é isso. Fala. Não, é porque vocês vocês fizeram um curso e vocês duas juntas trocaram muita ideia e foram aplicando. Que esse é o ideal, sacou? Tipo, porque também se a pessoa vai fazer um curso que é pra te aprender, pra você aprender a pensar, e depois vai usar só a parte prática que eu dei as minhas sugestões de como eu uso, vira mais uma vez um método. Podia chamar santurbanismo e tá tudo certo. Entendeu? Tipo, o grande lance é o que vocês fizeram. Vocês fizeram um curso, aplicaram e vocês desenvolveram um modo de pensar. Quantas coisas vocês não me ensinaram depois, entendeu? Então, tipo, eu acho que essa é a parte rica. Diga aí, Ed. Vou falar um pouco de... Vou dar um exemplo de 6 anos de uso, né? Um exemplo simples, o cócoras. Você pode usar o cócoras, ver se é isso que você está falando. Você pode usar o cócoras, vamos lá, como exercício para ganhar as capacidades físicas que ele traz com o uso dele. Só que às vezes o aluno pensa assim e te pergunta, tá, mas quando eu vou fazer isso no meu dia? Daí você fala, você pode fazer isso assim, quando você for fazer essa atividade você pode usar... Se você não tivesse esse entendimento de quando ele literalmente vai usar, talvez você não dê essa informação e talvez ele sozinho não consiga fazer essa transferência de utilidade. Exato. É mais ou menos isso que você está falando? Eu acho que é uma das coisas assim, Edma, e isso eu vejo bastante, porque, mais uma vez, é demanda dos meus alunos. Eles chegam e falando assim, porra, cara, outro dia eu tava num lugar e o cara me perguntou esse movimento, sabe, assim, tipo, não lembrava direito da aula, me dá uma ajuda pra explicar e tal. Isso aconteceu recentemente com braqueação, que é um dos movimentos que a galera mais pega no pé. Eu acho que é uma fase, assim, né? Tem fases, né? E aí, assim, tipo, a gente lembra. Outros alunos falam, pô, eu não entendia porque eu tinha que fazer braqueação, agora eu saquei. Tinha não, né? Demora um tempo mesmo, né? Demora. E aí as suas explicações vão melhorando conforme você também vai usando. As perguntas dos próprios alunos vão te fazendo, você vai melhorando o seu jeito de pensar e de explicar e de realmente repensar se faz sentido para aquela pessoa, se realmente faz sentido ou não. Acho que o tempo de usar essa, entre aspas, essa nova ferramenta faz você ter melhores argumentos e melhores explicações. Então, na verdade, eu acho que é assim, até, Edma, sugerindo aqui um outro jeito de colocar essa frase. É você aprender a ser um faz-tudo. E aí você vai escolher essas ferramentas organicamente, vamos dizer assim. Entendeu? Tipo, porque eu acho que é mais do que você ter a ferramenta, sacou? Eu acho que é uma questão de você aprender a olhar para essas coisas. Porque aí você vai embora para onde você quiser. Eu sinto muito isso nos meus atendimentos, sabe? Tipo, a gente já conversou várias vezes, né? Fui chorar as pitangas com vocês e tal. Mas assim, tipo... Cara, durante o atendimento é isso. A gente precisa fazer isso com as pessoas. E aí parece que toda a nossa preparação de graduação, de pós, até de cursos, elas nunca estão dando autonomia pra gente fazer esse tipo de coisa com as pessoas, entendeu? De achar o movimento dessa pessoa, né? Então, tipo, eu acho que é mais esse sentido mesmo, você saber onde colocar as coisas. E aí tem uma segunda coisa que vocês me perguntaram agora para as pessoas, que é uma coisa mais específica, né? Para as pessoas que já estão praticando isso há algum tempo. Que eu acho que a gente precisa também usar mais esse tipo de ferramenta, né? Para a gente alcançar mais pessoas. Porque o que o público leigo, pacientes, alunos, etc. O que eu vejo muito é que assim, tipo, tá, beleza, a gente já tem bastante gente trabalhando com isso, tem bastante gente competente, a gente já tem muitas pessoas que praticam isso com os profissionais, já entendem, já veem os benefícios desse tipo de prática, mas a gente agora precisa aumentar um pouco a abrangência disso, né? E eu acho que no momento que a gente está de motivar as pessoas a se movimentarem mais, eu acredito, e eu faço meia-culpa também, me coloco dentro desse jogo, a gente está comunicando mal quais são os benefícios desse tipo de prática para uma pessoa comum. Porque é aquela coisa, né? Tipo, a atividade física mais tradicional, ela não vai atrair todo mundo. Eu acho que essas práticas de movimentação mais livre começam a atrair um público que não era atraído, sabe? Tipo, as pessoas vão chegando mais para isso. Mas agora meio que a gente estagnou. A gente tá só com a mesma galera, assim, que já foi meio que convertida para os benefícios desse tipo de movimentação, sacou? Então agora a gente deve expandir mais, porque isso é um problema de saúde pública. As pessoas precisam ser mais ativas. E se a gente começar a entender o que é um movimento básico do corpo e começar a mostrar para as pessoas, né, um movimento fundamental,
e começar a mostrar para as pessoas que faz sentido para a vida delas, eu acho que a gente vai começar a aumentar o número de pessoas que vão estar com a gente, sacou? E aí a gente tem um público-alvo de pacientes, de alunos, enorme que não está sendo tocado. Porque são pessoas que precisam se movimentar, não estão se movimentando, não gostam de exercício, não se identificam com a atividade física. E se a gente mostrar que essas práticas, elas fazem sentido, todo mundo... Sabe assim, tipo, uma coisa que é muito útil na minha prática, né? Eu queria saber a opinião de vocês. É que as pessoas, a gente constrói a tarefa de um modo que ela consegue concluir. Sabe? Tipo, Claro. independente da capacidade física dela. Isso fortalece muito o senso de autoeficácia das pessoas. Ela vai querer voltar no próximo dia para fazer aquilo. Porque ela teve uma experiência super positiva, né? Sim, verdade. Vemos isso diariamente acontecer. É verdade. Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O Cocócoras trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no Cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o Cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o Cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, @Cocócoras, e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu Cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Você falou aí no começo sobre algumas ciências que estão entrando, algumas pessoas que já estão chegando bem embasadas, e a gente tem visto hoje na ciência aparecerem muitas, não vou dizer moda, tá? Mas assuntos que estão muito à tona. Você quer começar? E aí eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre esses assuntos e fazer um link, se existir um link, de como o que você estuda, o que você propaga, como a biologia evolutiva, ela se encaixa, se ela dá uma base ou ela não dá. É mais por essa perspectiva. Assim como vocês, a perspectiva do movimento pela biologia evolutiva, eu queria que a gente entrasse um pouco nesses assuntos. Mas eu tô pensando aqui, o que a gente vai falar primeiro? Tu não acha que é válido entrar no controle motor primeiro ou não? Não, eu acho válido entrar no assunto que ele começa o livro dele. Então tá bom. Dor. Se é uma referência, né, se é uma referência, Pablo, no que diz respeito à biologia evolutiva, né, principalmente aplicada à ciência do movimento. Ninguém fez isso. E eu acredito que muita coisa mudou nesses 11 anos aí que você tá trazendo. Uma coisa que tem recente é a introdução e a maximização do modelo biopsicossocial. Apesar de Da não dor. ser um modelo novo, Não. ele é muito recente na nossa prática. É muito recente na nossa prática, inclusive algumas definições de dor, por exemplo, foram mudadas, foram incorporadas há pouco tempo atrás, né? Pouquíssimo tempo atrás, 2020. É bem atual. Então, vamos falar um pouquinho dele. Como é que você vê esse conhecimento, como ele se encaixa nesse modelo de dor vigente que a gente tem falando do modelo biopsicossocial? Tem algum link? Assim, vamos lá. A Edma trouxe uma palavra no começo quando ela estava apresentando, que são ciências duras, né? Sim. Então, Não é rígido. rígidas. Não, Bom. então, é uma Pode ser? tradução. O pessoal chama de duras, mas eu acho que rígida é melhor. Tanto faz, né? Mas assim, o que é uma ciência mais dura? Ela é uma disciplina, vamos dizer assim, ela é um campo de uma ciência que ela oferece base para outras. Então, o caso eu acho mais óbvio da nossa área é a biologia. Então, você pode perguntar para qualquer profissional, né? Eu acho que assim, tipo, quais são as disciplinas que ele julga mais importante? Provavelmente, entre os top 3 aí, ou todas vão ser biológicas, ou a maioria. Então, e eu concordo até com isso. Então, quando a gente pensa em disciplinas biológicas, simplesmente eu acho que o erro está em não usar o raciocínio evolutivo. Para mim é uma obviedade, é um processo natural, epistemológico, porque a teoria mais robusta que existe dentro do campo da biologia evolutiva é a evolução, entendeu? É a teoria evolutiva.
entendeu? Ela é com mais evidências de maior número de campos diferentes. Então, se a gente... Eu vou chutar alguma coisa aqui porque eu não tenho muito conhecimento de física, mas vamos supor que a teoria da gravidade seja a teoria mais robusta, com mais evidências na física, entendeu? Eu faço sempre essa comparação, é como se você fosse um físico e não incorporasse nas suas explicações, no seu racional, a teoria da gravidade. É um erro. Na hora da conta, não colocasse a gravidade na conta, né? Entendeu? Então, tipo, eu acho que você está falhando. Aí eu não quero levar para o indivíduo, mas eu acho que o campo, né, os profissionais da saúde em geral, falham quando eles não incorporam esse tipo de disciplina no seu racional. Do mesmo jeito que é uma obviedade que você precisa estudar anatomia para atender alguém. Você estando na medicina, na fisioterapia ou na educação física, entendeu? Tipo, é uma obviedade, ninguém vai questionar. E se você faz um curso de saúde sem anatomia, né, eu acho que seria impossível. Então, eu vejo isso assim, mas eu entendo que é uma visão de quem está de dentro, tá? Quando a gente vai olhar, então, para a filosofia da biologia, tá? É como a gente vai olhar para como a gente responde as perguntas, como a gente... Melhor, eu vou usar uma palavra que a Edma adora, fenômeno. Ela já se encaixava antes, mas eu deixei passar. Quando a gente olha para o fenômeno, qualquer fenômeno biológico, existem algumas propostas dentro da biologia que você deve olhar por várias disciplinas diferentes. E quando você olha esse fenômeno biológico só por uma disciplina, você está tendo, obviamente, uma visão incompleta disso. Por que eu estou falando disso se você me perguntou de biopsicossocial e dor? Porque, primeiro, o paradigma biopsicossocial, basicamente, ele é uma visão multifatorial da saúde, né? E como a Edma disse, ele já está há muito tempo aí, a gente só está começando a incorporar ele agora. E isso aconteceu muito provavelmente pelos avanços das neurociências no entendimento da dor. E no entendimento de que a dor é um fenômeno muito diferente do que a gente imaginava. Eu não sou formado há tanto tempo assim, e na minha aula de fisiologia, dor e nocepção eram coisas que eram explicadas basicamente como sinônimos, né? E hoje é um sacrilégio você falar uma coisa dessa, né? E cada vez mais profissionais têm entendido esse tipo de coisa. Então, isso afora as contribuições do raciocínio evolutivo para o entendimento da dor persistente, da dor aguda, né? Então, em 2019, a gente teve uma força-tarefa de pessoas da área da biologia evolutiva para descrever a dor em termos evolutivos, entendeu? Então, tipo, são muitos ganhos mesmo. E aí, pelo fato dessa estrutura racional que permeia a biologia, de você olhar os fenômenos biológicos por vários lados, pelo olhar de várias subdisciplinas biológicas, você transforma automaticamente a tua visão em multidimensional, em biopsicossocial, entendeu? Então, eu acho que é um processo que acontece, com o perdão do trocadilho, naturalmente. Quando você começa a trazer a biologia evolutiva. Legal. Você provavelmente não teve acesso a esse modelo na faculdade, você teve acesso, assim como a gente, né, na prática clínica. Você sentiu que falou, pô, sempre fez sentido, mas eu acabei me rendendo ao que eu fui ensinado e nunca, tipo, parei pra pensar isso. Você teve esse momento? É louco isso, né? Tipo... Com certeza. Mas assim, eu acho que faz parte, acontece toda hora, com um monte de disciplina que a gente vê, né? Mas eu não sei, cara, assim, tipo, eu acho que o raciocínio evolutivo, ele me fez, assim, tipo, chegar a conclusões antes do que as outras pessoas estavam chegando, em termos de época mesmo, sacou? Então, eu tô fazendo agora, eu sou tipo, como é que chama aquele cara, meu, que transmitiu a Copa? Casimiro. Eu faço lives fazendo react. E eu tenho achado muito maneiro, porque eu tava totalmente bodeado com conteúdo. Que os anjos digam amém agora que você é igual o Casimiro. Então, agora toque um sino lá no céu. Isso. Eu nem sei se ele é um cara mais que tá em voga, mas enfim, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tipo, vocês lembram que eu tava bodeado de produzir conteúdo pra internet? Então acho que reagir a algumas coisas e comentar tem sido um jeito que tem dado mais certo pra mim, né? E por que eu tava falando isso agora, gente? Porque provavelmente você reagiu a alguma notícia, alguma coisa que você lembrou. Sobre fazer sentido, né? Pra gente. Então, tipo, eu vou voltar nisso porque eu não lembro como eu vou conectar com esse lance das lives. Do Casimiro, entendi. Tinha um puta raciocínio por trás. Eu vou continuar aqui. Mas basicamente, assim, tipo, eu acho que faz parte desse processo, né? Como vocês... tipo, cara, tava na minha cara e eu não tava vendo. Mas o raciocínio evolutivo, ele me jogou um pouco pra frente desse processo, simplesmente porque
tem até uma coisa que eu tento descrever melhor no livro, que é um lance de plausibilidade biológica evolutiva. Porque quando você está com uma visão multidimensional, por mais que ciência dura nunca deve ser transferida ipsiliteris para a prática, esse é um erro também epistemológico, isso estruturava o meu raciocínio de um modo multidimensional e eu já conseguia ter algumas ideias já há muito tempo atrás. Lembrei porque eu estou falando dos reacts. Aí outro dia eu estava só reagindo a artigos tipo, que saíam na mídia e tal. Falei, pô, tem que parar de ficar aqui. Eu tento não ser muito crítico, muito cri-cri, né? Mas assim, tipo, tem que parar de ficar pegando só o trabalho dos outros. Vou pegar um vídeo meu. E aí peguei um vídeo meu, um dos primeiros ali do meu canal, que tá oculto, obviamente, porque eu falo um monte de coisa que não tem nada mais a ver. Só que eu achei interessante mostrar um vídeo meu e eu reagindo a ele, porque era um vídeo de 2011, sacou? Tipo, muito, muito tempo atrás, 2012. E aí eu acho interessante, assim, tipo, porque, já tava falando de educação, orientação, antes de entender o modelo biopsicossocial, entendeu? Eu já tava falando ali na minha linguagem, né, de 10 anos atrás, de aderência, antes de sacar que isso era de fato um problema, sabe? Tipo, ou de empoderamento dos meus pacientes. Então, tipo, esse processo é interessante também, porque o processo de estudar biologia evolutiva só se tornou o que se tornou, se transformou na FBA, porque quase não, tudo veio do consultório, sabe? Uhum. Porque eu era lá, aquele cara que fazia abordagens bem posturais, corrigia todos os movimentos e tal. E quando eu comecei a ver que isso não estava dando certo, quando eu comecei a ser honesto comigo mesmo, entendeu? Tipo, e crítico, e falar assim, tá, cara, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Mas esse paciente está melhorando por isso mesmo? Ou deixa eu tentar alguma outra coisa? E aí, já em contato com o raciocínio evolutivo, isso me deu ferramentas para eu ir aplicando ideias novas que foram funcionando muito mais, entendeu? Então, sei lá, tipo, eu coloquei o cara de cócoras um dia, nem sei o que aconteceu, nem lembro desse dia, mas assim, tipo, teve um dia que eu falei, cara, e se a gente fizer cócora? Eu lembro exatamente o meu raciocínio por trás, assim, tipo... Eu falei, cara, isso aqui é uma coisa que várias civilizações que não ocidentais fazem, que uma criança faz e vamos ver, deixa eu colocar essa pessoa aqui de cócoras um dia e vamos ver o que acontece. Então, assim, tipo, essas coisas elas vieram surgindo muito mais intuitivamente para mim. Mesmo eu sabendo, eu não tenho ainda a justificativa do porquê o modelo cinesiopatológico ou estrutural, postural não estava funcionando, só o fato de eu trazer essa abordagem mais dinâmica de prescrição por conta desse meu imaginário que estava alimentado pelo raciocínio evolutivo, isso já estava me colocando meio que na frente, assim. E aí tem até um reflexo que a gente discutiu ali no nosso clube do livro, né? Que a primeira edição do meu livro saiu em 2017. E eu já entendia que o modelo cinesiopatológico não era o modelo... eu até chego a falar no livro e tal, que não era o melhor modelo, mas meu raciocínio, a minha explicação não conseguia se desvencilhar disso, sabe? Incrível, cara. Incrível. E aí, relendo um trabalho agora, né, que você fez em 2015, 2016, né? Pô, ficou muito claro. Tipo, eu tava pensando como paradigma cinesiopatológico, apesar de já entender que ele não era o modelo para explicar essas coisas, sabe? Sim. Vou falar por mim. Eu conheci o modelo, especificamente nessa pergunta, do modelo biopsicossocial. Eu conheci o modelo biopsicossocial depois do curso do PALO. Então, eu tenho como afirmar como seria a Edma conhecendo o modelo antes do curso do PALO. Porque eu já conheci ele com a lente da evolução. Mas eu acho que a maior diferença é a capacidade de desapego que você tem. Você aumenta a sua capacidade de desapego muito. Assim, tá bom, então não é isso. Então o que que é? Então vamos experimentar o que que é. O que que é? O que que é? Você não fica apegado. Ai, não é mais isso, mas será que não é isso mesmo? Mas será que não é isso mesmo? Não é isso. Tá bom, já sei que não é só um fator, vamos tentar observar outros fatores, outras variáveis no meu aluno, no meu cliente, na minha aula, na minha tarefa, e pronto, vamos seguir no caminho de aprender mais coisas. Eu acho que isso o conhecimento traz muito, porque quando você entende como os movimentos, né, emergem, com as interações que ele interage, tu fala, cara, não pode ser uma coisa só, não tem como ser linear, não tem como ser... Então, foi muito simples para mim. Tá bom, eu sei que não é, eu sei que não tá ligado à televisão. Já faz muito sentido isso para mim. Então, eu acho que... E você não fica... relato pessoal mesmo. Você não fica sem ferramenta, usando a palavra que a gente já usou. Você continua tendo muitas opções de exercícios, de tarefas. Muitas das vezes até aumentam. Exatamente. Então, desculpa, mas quando o modelo surgiu, quando eu comecei a ouvir sobre ele, e como eu falei, eu fui buscar um curso de fisioterapeuta, porque eu sempre também gostei de ler livros de fisioterapia, porque a educação física com relação à lesão, ela não tinha nada específico, então eu tinha que ler livros
os clássicos que você conhece, Charma, Narguilé, enfim. Então, foi muito fácil, tipo, não é, foi bem tranquilo pra mim essa mudança, entendeu? E tem duas coisas que eu queria dizer quando você falou isso. Primeiro é que, assim, tipo, a resposta imediata no meu atendimento é que eu comecei a ficar mais leve. Porque era foda quando eu dava uma postura e a pessoa não melhorava, eu mandava ela contrair o core o dia inteiro e ela não melhorava, entendeu? Tipo, aí eu falava, é tua culpa, você não contraiu o core direito. Você tá expirando em 3 segundos. É, For 2,5 não sim, funciona. não, era pra você ter melhorado. Aí, tipo, e era um estresse sempre, sabe? Tipo, era sempre um estresse. E quando eu comecei a ter essa visão do movimento, tipo, eu comecei a relaxar muito, assim. E aí meu atendimento virou uma parada no qual eu conseguia me dedicar, me conectar com aquela pessoa e ficava mais livre pra experimentar coisas. E o resultado, assim, tipo, melhorou demais, porque eu tava absolutamente relaxado, sabe? E eu não queria mais colocar a pessoa naquele padrão, né? Então, é isso, assim, tipo, eu saí daquela visão estrutural, de um único jeito de fazer as coisas, né? E mesmo não entendendo, que eu acho que a gente vai acabar conversando né, hoje, né? As teorias de controle motor, que eu só vim estudar isso nos últimos 5 ou 6 anos, mesmo ainda não entendendo, eu já estava fazendo algumas paradas daquela, mesmo sem saber. Então, tipo, isso pra mim foi muito... Me colocou, acho que, muito à frente nesse raciocínio. Aí o que eu vejo muito, assim, tipo, é a galera agora entrando em contato com isso e o pessoal lutando muito pra aplicar, sabe? E essa é uma parada que eu já faço e a gente já faz há muito tempo no curso, né? A gente aplica muito esse tipo de raciocínio. Entrando nesse assunto. Esse assunto é danado. Que eu mais gosto. Só você na sua fala, eu lembrei de uma frase que o Caio, que quem quiser ouvir aqui o episódio sobre teoria ecológica, ele falou uma frase que eu achei ótima, que é assim, quando o profissional erra, é porque é multifatorial, mas quando ele acerta é porque foi ele que acertou, entendeu? Foi a intervenção dele que acertou. E isso é muito, muito... Eu achei muito boa essa frase, é verdade. Então não vamos usar a multifatoriedade só quando é conveniente pra gente, né? Vamos assumir que pode ser que a gente faz, não seja pelo motivo que a gente faz, né? Não seja o motivo da melhora. Mas hoje o ser humano tem aquela pulguinha atrás da orelha da curiosidade de querer explicar, né? Tudo, todos os detalhes. Eu quero entender como... Buscar porquês, né? Eu quero exatamente saber como o humano se movimenta. Por que ele faz a curva um ângulo para lá do que em vez de um ângulo para cá. E com isso, assim, também com o avanço da tecnologia e tentar reproduzir o movimento humano em robôs e em máquinas, esses avanços de tentar entender por que como a gente se movimenta, por que a gente faz, como a gente faz, aumentaram bastante. E aí a gente tem muitas hipóteses, muitas propostas de explicações de controle motor, de como a gente se movimenta. Eu quero saber a sua opinião, assim, da ligação também dessas duas grandes áreas de conhecimento, como você acha que elas se intercalam antes de eu dar a minha opinião e falar. Até porque você falou que você já via acontecendo muito antes de você começar a estudar a teoria do controle motor. Inclusive, falava a sua necessidade de se aprofundar nessa área. E é isso, por favor. Na verdade, a necessidade foi por um convite que eu recebi numa pós-graduação. De dar uma aula sobre movimento e dor, dar um módulo de movimento e dor. Era uma pós de ortopedia. E eu fiz alguns anos esse módulo lá com o pessoal e tal. E aí eu comecei a estudar, né? Assim, tipo, porque como era especificamente sobre dor e o meu curso nunca foi especificamente sobre uma coisa, eu queria ver como que os modelos de modificação de movimento estavam sendo explicados a partir da dor e tudo mais. E aí, montando essa aula... isso me abriu um leque básico, eu acho que, de entendimento disso, e eu comecei a ver essas coisas, assim, que eu já estava fazendo, mas é que eu não entendi. Então, a paralelo a isso, as pessoas começavam a falar muito de variabilidade de movimento e tal, e eu usava o termo de variabilidade de movimento numa coisa que hoje a gente chama de variabilidade de movimentação, né? E aí, quando eu ouvi as pessoas falando de variabilidade motora, eu, num primeiro momento, achei que elas estavam falando exatamente da mesma coisa que a gente estava fazendo, né? E depois eu descobri que não. E aí, quando eu descobri que não, e foi por causa dessa pós, e, enfim, por causa do momento, eu acho que em geral, eu falei, cara, preciso estudar isso. Foram muitos anos, né? Uma das coisas até que culminaram um pouco dessa minha busca foi a própria oficina FBA, né? Que a gente, por causa disso, a gente acabou pensando
na oficina FBA também, né? Ou vamos dizer, eu me abri mais para isso por entender isso. A Leca, como já falei inúmeras vezes, né, a nossa amiga Aleca Zappellini foi super importante para me colocar em contato com isso, porque ela é psicóloga, ela já tinha uma noção mais neurocêntrica, vamos dizer assim, do movimento. E naquele momento, o que eu achava que estava faltando era incluir mais o cérebro nas explicações, sacou? E muito bem, eu comecei a ir atrás disso. E foram anos, cara, não sei nem te falar, assim, foi muito tempo indo atrás das teorias, da teoria de controle motor, das hipóteses que estão por lá, das abordagens que são explicadas ali pelo controle motor. E isso foi casando, claro, como toda disciplina com o fundo biológico, foi casando demais com o processo evolutivo, assim. Então, mas foi abrindo para mim possibilidade de explicações inúmeras e de entendimento, porque eu acho que o mais importante é que quando você tem as palavras, né, a nossa mente funciona assim, quando você tem as palavras, os significados, os termos, você entende aquelas definições, fica mais fácil de você raciocinar. E aí, quando... Variabilidade é uma coisa óbvia, né? Também, se você pensar bem, era óbvio. Era não era? óbvio, ela já estava lá. Mas aí, quando eu fui ver os tipos de variabilidade, falei, porra, cara, isso é muito mais do que eu esperava. São vários tipos de variabilidade, né? A gente discutiu bastante isso no Clube do Livro também, a gente discute isso na oficina FBA, a gente discute isso no FBA Movimentação. E aí, por exemplo, hoje, facilitou as minhas práticas do FBA Movimentação, porque hoje eu basicamente, vocês assistiram o último curso aí no Rio, né? Eu basicamente ensino os termos de variabilidade, o que eles significam, o que eles são, o que eles não são, e aí tipo, fica mais fácil de eu prescrever, entendeu? Quando eu ajudar as práticas ali, as vivências, mas quando eu tô no consultório, tipo, eu tô pensando na minha cabeça isso, sabe? Tipo, então quando você tem a definição dos termos, fica mais fácil de você raciocinar. Então, estava faltando agora uma organização de um movimento complexo, porque o que a gente falou lá no começo, a nossa tendência é entrar numa visão reducionista, cara. Então, a gente pega a evolução, aí a gente pega a filogenia, a gente reduz a filogenia a imitar bicho, aquilo que a gente estava falando lá, né? E quando você entende o que significa, por exemplo, complexidade, de fato, e não só como a gente usa a palavra complexidade né, no dia a dia, mas sistemas biológicos complexos e como o movimento interage nesse sentido, aí você é meio que obrigado, mais uma vez, a ser multifatorial, só que agora por uma visão mais estrita do movimento. Entendeu? Então eu acho que são duas disciplinas que se conectam muito. É por isso que eu dividi até o livro em 2 volumes, porque no último capítulo eu comecei a conectar elas. E eu vou deixar o segundo volume para eu falar só disso, entendeu? Só que é um processo árduo, porque o que eu tô esperando, assim, tipo, a minha expectativa, né, com os novos cursos que eu tô montando, as novas aulas, o próprio segundo volume do livro, é de que isso gere um boom na minha cabeça e na cabeça de quem vê, do mesmo jeito que lá no começo o raciocínio evolutivo gerou. Porque quando eu consegui encaixar o controle motor dentro de um raciocínio evolutivo, que está sendo o meu grande esforço, eu acho que esse boom ele vai acontecer na mesma magnitude, entendeu? Então vai ser um boom dentro de um boom, sacou? Mas se você está tendo, entre aspas, um certo trabalho de fazer essa ligação, você acha que as pessoas que só estudam, por exemplo, nunca estudaram biologia, nunca fizeram seu curso, no caso, que é a única fonte que a gente tem aqui no Brasil desse conhecimento, fonte com movimento, tá, gente? Tu acha que elas conseguem fazer esse link? Não, primeiro eu preciso fazer ele totalmente, entendeu? Então você até sabe do meu projeto, né, que eu tô pensando lá, não vamos falar qual é, mas assim, tipo, você já quer divulgar hoje? Você falou pra mim, né, hoje antes da gente começar. Eu falei, não, porque eu preciso estar dominado, eu preciso estar com esse projeto, com esse assunto dominado. Então, eu tô nesse processo de dominar e, sobretudo, de ir atrás de literatura que faça o link de controle motor com biologia evolutiva, que é, mais uma vez, escassa, como esperado, entendeu? Então, tipo, muita coisa eu acho que vai vir dessa revisão, que já está acontecendo, né? Já tem bastante coisa montada. Então, mas eu acho que é, assim, fundamental, cara. Não tem como você... É aquela coisa, não tem como você descolar. Raciocínio evolutivo não tem como descolar. Eu entro em muitas viagens. E, como você mesmo falou, a gente começou a estudar muito isso em 2019 por causa da criação da oficina. E era um bom de outros cursos, né, falando sobre isso. A gente viu a necessidade de, poxa, todo mundo tá falando, vamos trazer a teoria um pouco disso também. Que a gente viu também aquilo que ele falou, né, algumas falácias surgindo, as pessoas se prendendo ao que queriam para poder explicar o que elas propõem. Hoje eu sou um pouco mais moderada, não me aprofundo tanto, porque eu acho que eu também dei uns 2, 3 anos de boas leituras, então hoje eu dei uma acalmada. Mas o que eu quero dizer Não sei o que é. Que eu fiquei entrando em contato, né, como você mesmo falou,
teve um boom da descentralização do cérebro, né? A neurociência, o cérebro mandava em tudo. Aí depois vieram outras hipóteses que colocaram o corpo como entendeu? Protagonista. Hipótese, inclusive, que é como protagonista o corpo, né? E aí veio daí essa bagunçada e hoje a gente acha que talvez seja um equilíbrio disso, todos estejam importantes, na verdade não tenha tanta hierarquia entre isso, Essa mas é uma treta calma, tão grande. calma, a gente não vai entrar nisso, eu vou passar por esse ponto e você vai entender. Mas a gente do futuro vai entrar nisso, Vai né? entrar nesse Só ponto. hoje não. Mas, por exemplo, quando você vê uma tríade que é bem falada e de uma maneira muito superficial, que é a tarefa, o indivíduo e o ambiente, se você pensar em biologia evolutiva, é impossível você não falar do ambiente como movimento. Cara, como assim? Como a gente ignorou o ambiente por tanto tempo? Então, esse é um link que logo, classicamente, eu já veio com o seu curso. Tipo, tarefa, ambiente. Ambiente. A gente tem que se movimentar em tantos ambientes diferentes, com tantas tarefas diferentes. Então, assim, tipo, esse é um link logo óbvio pra mim. Vocês conseguem ver esse link óbvio também? Acho que sim. Pô, eu tinha até um slide no curso, quando vocês fizeram, que era o ambiente importa, porra. Vocês não lembram disso? Lembro? É tipo gigante, assim, tipo, que é quando você fala de evolução, você precisa levar em consideração que o animal evoluiu, né? Não tem como. Mas aí foi legal você trazer isso, porque eu tava explicando o negócio que você meu encontra aí com o controle motor, e eu falei, tá faltando cérebro. Aí, tipo, aí a gente começa a se aprofundar, aquele pêndulo, né? Sim, tava faltando cérebro, mas eu acho que agora a gente precisa entender o organismo como um todo. E aí eu lembro, assim, muito claramente, cara, que eu tinha lido um livro do Antônio Damasio, no qual ele trazia essas ideias, né? Já, e não fez sentido pra mim naquela época. E depois que eu comecei a... Tanto que eu falei, um bom livro, mas ele tá falando umas coisas que é muito difícil de entender. E aí quando eu comecei a entender isso no movimento, eu peguei o livro dele, que nem é de movimento, é de neurociências, basicamente, e de evolução também. E eu falei, nossa, cara, esse cara tava falando dessa parada até, né, desde aquela época e tal. Então, tipo, eu acho que é esse o momento que a gente tá. Né? A gente precisa, tem se falado muito sobre o papel do organismo como um todo e o cérebro como um subordinado do organismo, que para mim faz absolutamente sentido. E ao mesmo tempo, mais uma vez, uma coisa meio de espantalho ou do próprio desconhecimento dessas ideias, uma superficialidade nesse tipo de conhecimento vai fazer com que as pessoas digam que agora o cérebro não tem nenhum papel, que não existe nenhum tipo de representação mental, entendeu? Tipo, de representação interna, né? Enfim. Ele não se aguenta. Não, e é isso, não era pra falar agora, né? Mas assim, tipo, basicamente... Tô brincando. Basicamente... Não, acho que a gente vai avançar. A gente vai avançar, a gente precisa estruturar isso, né? Mas com certeza a gente vai avançar. Mas eu acho que esse é o ponto. A gente precisa achar agora um meio de campo entre essas ideias, né? Sim. E eu acho que a própria parada do desenvolvimento tecnológico, o próprio lance da inteligência artificial, nos ajuda a entender que existe um meio de campo aí também, sacou? E coisas que não são tão assim, nem de um lado nem do outro e tudo mais. Mas é isso. Pablo, em 2014 eu fiz um curso do Marco Vinícius aqui do Rio. Ele falava... Em todas as aulas, é um curso de um ano inteiro, todas as aulas ele falava, não existe ação sem percepção, não existe ação sem percepção. Aquilo, eu ficava, nossa, Marquinhos, ele viaja muito, nossa, o que ele tá falando? Ele tá falando dos 5 sentidos, perceber o mundo. Gente, olha isso, ele não fazia, não conectava nada com nada, porque ele tava falando para ele. Em 2014, ele já estava lá na frente, mas eu não tinha bagagem nenhuma para entender aquilo. Era que perceber o quê, né, assim... Então, realmente, as coisas têm que ser construídas, mas acho que, de novo, voltando assim, fica muito mais fácil depois de ter contato com o seu conhecimento. Sem dúvida. Porque, assim, tipo, tinha também uma parte da aula que eu falava sobre a importância. Eu perguntava para as pessoas qual sentido você queria perder, lembra disso? Se você tivesse perdido sentido, qual Sim, claro. você... aí, assim, tipo, as pessoas falavam, não, você não queria perder. Eu não quero perder a visão. Né? E aí eu trazia o raciocínio do tato, né? Que não é só o tato, é todo o que inclui o tato. Mas, pô, aí depois depois eu fui ver que o que eu tava explicando era uma questão de percepção áptica, mas eu não tinha os termos para falar disso ainda, entendeu? Então é isso, porque como a gente tava pensando em raciocínio evolutivo lá o tempo inteiro no curso, a gente tava falando dessas coisas, sacou? Tipo, mas se você não tem o termo, se você não dá a base,
filosófica para pensar nisso, as pessoas não internalizam do mesmo jeito que você falou quando você fez o curso do Marcos Vinícius. Entendeu? Tipo, ele tava te dando uma letra lá que se você pegasse, porra, você ia estar entendendo. Só que você não tinha a capacidade de internalizar aquilo, entendeu? Porque você não tinha um modelo de pensamento que abarcava, né? A percepção, por exemplo. Sim, mas pegando esse gancho. Eu ia falar. Não, eu sei. Calma, você calma. Não, a gente volta, se você lembrar. Mas pegando esse gancho, tá? Inclusive, eu vou ver da Prédima também. Se tivesse que pensar, tá, vamos falar sobre o movimento. Rafaela, se tivesse que falar sobre o movimento, 3 aspectos que você julga importantes, que você falaria, tá? Você deu o exemplo do indivíduo ambiente da tarefa. Ok, tente entender isso e o que Eu ia falar, mas desculpa, não vou te cortar. já cortou. Entender isso e o que sairia desse resultado? Qual era o resultado de você usar o indivíduo ambiente da tarefa, tá? E aí eu quero puxar o gancho para a biologia evolutiva, Pablo. Quais são os 3 aspectos que você julga necessários e interessantes que as pessoas profissionais deveriam entrar em contato relacionado à biologia evolutiva? Primeiro, eu acho que essa questão epistemológica de abordar o fenômeno por vários lados, tá? Como assim? É aquilo que eu estava falando, né? Então, para ser mais específico, quando eu falei das 4 falácias naturalistas ali, elas são um pouco baseadas nessas ideias. Então, por exemplo, a gente abordar sempre o fenômeno pelo processo evolutivo dele, então pela história desse movimento, até antes da nossa própria espécie, mas considerando inclusive a nossa própria espécie. E aí, quando a gente considera a nossa própria espécie, o nosso movimento e a história mesmo da humanidade, a gente vai pensar em cultura também, já dentro dessa pergunta. Depois a gente vai pensar ele em termos de valores adaptativos, que é uma visão mais bioantropológica da coisa. Então, como que esse tipo de manifestação de movimento pode ter favorecido a nossa sobrevivência, por exemplo, tá? E depois, ontogenia, né, que é o desenvolvimento desse movimento, que é um aspecto da biologia evolutiva também. O evo-devo é super importante dentro da biologia evolutiva. Evo de evolução, devo de desenvolvimento, tá? E, por fim, a parte de mecanismos, que é o que a gente está mais acostumado a estudar. Quando a gente fala de controle motor, quando a gente pega um artigo sobre foco externo, sobre variabilidade, a gente está falando de mecanismo, tá? E ele é só, dentro dessa visão, dessa estrutura racional da biologia evolutiva, ele é só um dos modos de olhar para determinado fenômeno. Então, eu acho que essa é uma coisa super importante. Tá? Essa visão por vários aspectos, por vários lados, vamos dizer assim. Eu não sei como dizer exatamente isso, mas é questionar esse fenômeno por várias vias. A segunda é a incompatibilidade. Eu acho que em termos de biologia evolutiva, quando você começa a entender incompatibilidade evolutiva, quando você começa a entender que a gente evoluiu para determinado ambiente, o ambiente que a gente está, muita coisa começa a fazer sentido e te dá um racional bem útil e bem prático. Tá? As duas coisas te dão um racional bem útil e bem prático. E por último, 3. Lembrando, só pegando o gancho enquanto você pensa para fazer um jabá, lembrando a galera que quer saber mais sobre compatibilidade, que eu julgo que é um assunto interessantíssimo, que foi um dos principais que fizeram eu realmente ver acho que esse daí realmente fez eu virar a chave para o nosso papel como profissionais de saúde na sociedade, no geral. Tá? Não só no 1-a-1, como geralmente o personal trainer atende. O curso de compatibilidade do Pablo Santoban, que é online, tá na nossa plataforma tocodasaude.com.br. Vou deixar aqui o link na descrição. Né? Com o nome de armadilhas, né? Do estilo de vida agora, né? Para que a gente armadilhas de estilo de vida. As pessoas Mas é muito bom. É um curso muito bom, óbvio que nós fizemos e tá lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigado. Você sabe que esse é um azarão, cara, eu acho, esse curso aí, porque eu achei que ele ficou muito bom e não foi tanta gente que acabou fazendo. Mas agora vai, porque você mudou o nome, né? Eu acho que sim. Quem sabe? Ficou mais claro, porque essa introdução que você deu de o que é incompatibilidade, por que ela é importante, não tem tempo, né? De mostrar isso para as pessoas dentro ali do banner do curso. Então, eu acho que vai. Vai ficar mais claro. Eu vou ficar só com 2 mesmo, porque eu acho que quando você... Eu não consigo ver uma coisa que é mais importante, sabe? Tipo, eu acho que assim, tipo, uma coisa óbvia, é você saber os princípios evolutivos, porque você consegue estabelecer um raciocínio de qualquer coisa, tá? Então, tipo, você saber o que é seleção natural, você saber o que é variação, você entender o conceito de população, você entender o conceito de sucesso reprodutivo, entendeu? Então, tipo, aí esse é o beabá da evolução, porque é louco, cara. Eu entendo como isso não tá na escola, mas tudo bem. Mas isso é uma parada que tem que estar na escola. Eu consigo ensinar para os meus filhos pequenos, entendeu? Por que não tá na escola? Uma coisa dessa. Muito básico mesmo, assim. E realmente é difícil de você entender. Sabe, tipo, se você só dá uma olhada, você acha que você entendeu, mas você tá viajando. E é uma coisa muito lógica, que te dá uma estrutura automática também de pensamento, né? Você entender os princípios da teoria evolutiva é muito importante também.
Lembrei que eu ia falar aquela hora. A gente falou sobre a importância do cérebro, depois agora a gente vem transformando isso para um corpo mais inteligente, vamos dizer assim, mais instintivo, talvez, ou mais perceptivo, talvez também seja a palavra. E eu acho que isso está chegando, né, no grande público. Eu acho que a valorização, não só da beleza do corpo, não, como é clássica, né, já há muitos anos, mas as pessoas estão percebendo a capacidade ou a falta de capacidade desse corpo, entendeu? No sentido de inteligência, pô, tentei fazer isso, não consegui. Eu acho que essa olhar para a inteligência do corpo, ela está chegando pro label. Não sei se é a minha percepção ou a de vocês também. Eu acho que vocês vivem num lugar onde vocês duas fazem isso muito bem, tá? A minha percepção meio que nacional é que falta esse tipo de comunicação. Já tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho, mas acho que a gente tá pecando em mostrar para as pessoas que esse tipo de coisa acontece, sabe? Tipo, eu acho que até vocês, por exemplo, são um modelo que pode ser seguido. A gente precisa tentar comunicar melhor para as pessoas, pro público leigo mesmo, que esse tipo de coisa existe, que o propósito é essa coisa que você falou de inteligência, né? De você conseguir ter um corpo, vamos dizer, mais perceptivo, mais capaz, expansivo, mais, né, habilidoso. Sim. Só que, claro que tem muito mais gente do que tinha entendendo isso, mas eu acho que pela quantidade de profissionais, eu vejo, sabe por quê? Tem pessoas que têm escola de movimento, né? Eu tenho vários alunos que têm escola de movimento. E às vezes eles dizem que é difícil chegar gente nova, porque, sabe, tipo, eles não entendem muito bem ainda aquilo. Tipo, esse tipo de coisa acontece, sabe? A gente precisa também ajudar com o boom nessa parte de comunicação. Eu acho que essa é uma lacuna mesmo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que começar... Comunicar. Na minha cabeça, eu acho que vale muito mais sentido a gente começar a pensar mais em possibilidades do que em restrições, sabe? E desculpas. Eu acho que quando a gente acertar essa parte de mostrar para pessoas que elas têm que pensar em possibilidades ao invés de restrições, eu acho que muita coisa vai mudar. E começa com a gente, né? Boa. É uma comunicação difícil, porque assim, tipo, é difícil você fazer uma coisa atraente, né? E que comunica instantaneamente. Pablo, eu acho que você já falou isso várias vezes e a gente nunca conversou sobre isso. Mas eu acho que o atraente, na verdade, é você fazer a pessoa se sentir capaz de fazer, sabe? Porque o atraente é muito subjetivo. É isso, né? Tô falando pra comunicar pra mais de movimento. Sim. Eu tô falando especificamente da questão do atraente visualmente, no sentido de a pessoa olhar aquilo ali e querer fazer. Você diz isso? Mas eu só, a gente pode questionar isso também, o marketing, por exemplo, que geralmente se tu pegar uma foto, vamos entrar nesse assunto mesmo, sério, não vamos entrar, né, mas se você for pegar uma propaganda de academia clássica, é uma pessoa suada, secando com uma toalha, não é ela fazendo um movimento. Claro, uma coisa que ela é super capaz. Uma coisa... E quando ela fazendo uma parada que é surreal para a maioria das pessoas. Exatamente. Entendeu? Tipo, que tá muito distante da maioria das pessoas. Só que isso tem acontecido entre a galera do movimento também, sacou? Eu acho que não tem que parar. Eu acho que não tem que parar. Eu acho que a gente tem que entender que não vai ser isso que vai fisgar as pessoas. E a gente tem que mostrar outras possibilidades, sabe? Mas acho que vai. Sim, ao mesmo tempo que tem, sei lá, uma pessoa, você posta um vídeo de um aluno seu, ou de você mesmo fazendo um movimento super complexo. Você precisa meio que se comprometer, precisa não, mas eu acho que você deveria também se comprometer a fazer numa outra postagem, uma coisa mais simples, mais pra todo mundo, entendeu? Claro. Tipo, e eu acho que isso às vezes não tá acontecendo. As pessoas estão ficando muito no que chama muita atenção, esteticamente, né? É engraçado, tipo, anatomia... fez determinados exercícios e para fins e a estética foi tomando conta disso, as pessoas usam a referência de fisiculturismo como um modelo de atividade física. E aí isso tá acontecendo com a galera do movimento, sacou? Tipo, é incrível isso, porque aí vira uma questão, às vezes, só estética, né? E eu sei que tem mais por trás, mas é que às vezes isso não é comunicado, aparenta ser uma visão só estética, entendeu? Sim, claro. Chegamos na hora das perguntas mais difíceis, Raspa. Vamos embora. Absolutamente, pela 8ª vez, eu acho, que é saúde pra você. Cada vez vai ser diferente, né? Como eu queria ter tido tempo de olhar do que eu respondi das outras vezes. Eu não sei se eu vou responder a mesma coisa, mas eu acho que talvez sim, porque eu me lembro um pouco de ter falado isso com vocês. Mas eu acho que saúde, primeiro que é um conceito abstrato, né? Então ele não tá... É uma, sei lá, tipo, é uma área, né? Se é que qual é o tamanho dessa área, não sei, mas é uma área. E eu acho que é meio que você fazer o melhor que você consegue, tá? Com o que você tem, levando em conta todas as dimensões
do que a vida, sacou? Então, assim, tipo, levando em conta o biopsicossocial, levando em conta todas as questões que te envolvem enquanto um ser vivente, assim. E aí, hoje eu entendo que é você fazer o melhor que você pode nesse momento com o que você tem. Do mesmo jeito que eu falei pra vocês lá, que na biologia evolutiva é interessante quando você olha pro mesmo fenômeno de várias perspectivas, né? Eu acho que na saúde a gente precisa olhar desse jeito também. A gente precisa enxergar se dentro de várias perspectivas essa pessoa está conseguindo fazer o melhor que ela consegue, não o melhor possível, tá? Porque eu acho que essa é uma diferença grande também, assim. Por muito tempo eu achei que era o melhor possível. Boa. E uma experiência inesquecível? Cara, em termos de vida pessoal é óbvio, né? São os meus filhos, mas eu acho que profissionalmente, assim, tipo, o momento que mais me marcou nesses 20 anos, quase 20 anos aí atuando, eu acho que foi a experiência do Sesc Verão, quando a gente conseguiu fazer para uma população bem grande ali na Vila Mariana, um evento no qual a gente conversava sobre esse tema para a população, sabe? Tipo, e foi uma experiência que me marcou para sempre, porque eu vi o quanto isso é impactante para pessoas leigas, normais, assim, tipo, e como que isso conecta com as pessoas, sabe? E vocês, só uma pergunta, vocês conseguiram, com relação ao Sesc Verão, vocês conseguiram mapear quem são essas pessoas e conseguiram manter o contato para saber se elas incorporaram alguma coisa? Normalmente, o Sesc é um lugar muito eclético, né? Então, assim, tem muita gente que vai lá todo dia, né? E muitas pessoas que participaram dos eventos eram essas. Tem pessoas que vão só pelo tema, tem pessoas que estão passeando por São Paulo, não tem o que fazer, vão tomar um sorvete no Sesc, acabam vendo e tal. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, não. Porque nem tinha, eu acho que esse tipo de interesse, né? O que eu sei que aconteceu foi que os profissionais lá do Sesc, alguns foram treinados com esse tipo de olhar e eles começaram a aplicar, né, legal. as coisas e tal. E isso é uma coisa que tem rolado no Sesc no estado de São Paulo, né? Nem todo mundo encontra, porque cada unidade é um pouco diferente, assim, né? Mas nem todo mundo encontra uma abertura muito grande para isso. Mas os profissionais têm conseguido aplicar mais esse tipo de perspectiva. Legal, Ali, né? legal. Acho que nas aulas que eles dão de ginástica, alguma coisa assim, está incorporado. Já tem vários lugares que incorporaram. Quem você convidaria para fazer uma viagem de 1 mês com você e para onde você levaria essa pessoa? Caralho, essa é a pergunta mais difícil Alguém que você não conhece, mas admira. do universo. Sobretudo porque é uma pessoa que eu não conheço. Porque eu vou ter que passar 1 mês com uma pessoa que eu não conheço, cara. Essa pessoa precisa ser muito legal. Mas eu pensei muito sem conseguir achar uma pessoa pra contar pra vocês. Qual o único modo que isso faria sentido pra mim? Ir numa viagem de 1 mês, tá? Com uma pessoa. O único modo que eu não conheço, mas que eu admiro. O único modo que isso faria sentido pra mim, porque se eu fosse pra passear, por exemplo, ia ter essas questões de convivência. E se fosse uma pessoa muito chata, tá ligado? Porra, ia ser um puta não tiro no pé. Então eu pensei, o único modo de responder essa pergunta do jeito que faz sentido pra mim é ir com o Matt, que é um cara que é uma lenda do Largados e Pelados, pra Africana. Que é um cara que, tipo... Irado. Ele participou, é isso? Irado, né, mano? ele já participou inúmeras vezes e o cara, tipo, consegue um javali por semana. Tá ligado? Caçando. O cara é um cara brutal, assim. Então... Tá levando alguém pra trabalhar pra você, é isso? Não, basicamente eu tô levando o cara pra aprender com ele. Entendi. Entendeu? Porque assim, tipo, as condições de convivência, se o cara é mala, não é, eu nem acho ele tão mal. Mas assim, tipo, iam ficar secundárias, porque a gente ia ter que ficar fazendo fogo, afastando guepardo. Seria uma savana africana, é isso? Entendeu? Ia ser tipo 1 mês muito massa. Sim, cara, eu ia pra savana africana. Porque também eu tô numa fase que eu quase maratonei todos os Largados e Pelados, né? Cara, isso me caiu tanta ficha sobre raciocínio evolutivo, sabe? E até sobre as coisas que a gente conversou aqui, sobre percepção e ação, sobre como a gente se manifesta. Porque você vê pessoas que vivem no nosso estilo de vida na savana africana, no Alasca, né? Então, tipo, eu acho que o único jeito de se fazer sentido seria convidando o Matt pra ir comigo pra savana. Porra. E agora, qual o hábito que você julga saudável, que você mais se orgulha? Cara, eu consigo controlar a minha alimentação bem, assim. Então, tipo, eu acho que eu consigo lidar bem com jejum, com diminuir calorias, com comer coisas melhores. Eu não tenho, assim, tipo... às vezes eu começo, sei lá, tipo, uma coisa que eu sempre vira e mexe na minha vida, ciclicamente eu começo a abusar, chocolate. Aí, tipo, quando eu defino que eu consigo comer menos chocolate, eu consigo ficar sem chocolate, consigo ficar mais tempo sem comer e depois fazer uma refeição melhor e tal. Então, tipo, eu acho que
essa parte, assim, de regular a minha alimentação, eu consigo lidar muito bem, assim, no meu dia a dia. E aí, Edma, satisfeito? Ansiosa para os próximos desfechos. Ansiosa para os próximos 30 capítulos, porque cada coisa que foi falada aqui a gente pode entrar e se aprofundar bastante. Mas, Pablo, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Foi ótimo pra gente. Pessoal, amo vocês. Por favor, use esse espaço agora para falar como é que a gente acha, as pessoas que estão aqui que ainda não te seguem. E principalmente você falou de diversos projetos aí, diversos cursos. Se tiver agenda, por favor, já fale. Esse episódio já vai ao ar em breve, então pode falar a agenda mais atual. Então, em relação aos projetos, eu vou aguardar, né? Eu acho que os dois projetos que estão ativos é o FBA Movimentação e a Oficina FBA, né? O FBA Movimentação vai ter em São Paulo, agora dia 20 e 21 de maio. E em Recife, provavelmente eu vou ter que mudar essa data, mas vai ter em Recife, tá? Eu só vou ter que mudar essa data que tá lá. E no Rio de Janeiro, de 7 a 9 de julho. Vou estar aí com vocês, se tudo certo. Pra seguir, gente, pode me seguir no pessoal, @PabloSanturbano, mas já fiquem avisados que eu quase não publico nada por lá. O lugar que a gente se dedica mais para publicar é no curso FBA, que tem postagens mais regulares. Eu tô lá por trás sempre das postagens, fazendo elas junto. O canal do YouTube também eu tenho mantido uma frequência de pelo menos um vídeo por semana e tem dado certo, tenho conseguido manter. Outra coisa que eu queria dizer. Mas eu acho que é isso. Basicamente, é isso. Eu publico alguma coisa no meu perfil pessoal no Instagram, Pablo Santurbano, é porque é uma coisa muito importante. Então também, se você quiser seguir, quando eu publicar alguma coisa, vai ser algo. Com relação ao site, pode repetir o site, por favor? O site é cursofba.com, o nosso site. Lá você vai encontrar a informações de tudo. movimentação, a oficina, os cursos online, tudo. Ótimo. E topdasaúde.com.br/recomendamos, tem a aba lá do curso do Pablo. Armadilhas do estilo de vida. Armadilhas. O bem massa. Então, para quem as pessoas vão compartilhar esse episódio, Edma? Elas vão encaminhar esse episódio para todo mundo que elas conhecem, que tem algum ancestral. Se tiver um ancestral, encaminha para esse. Acho que Isso aí caminha para quem tem uma árvore genealógica. Isso. É mais fácil as pessoas saberem. veio de algum lugar, mande para ela, porque ela vai usufruir isso. E eu acho que essa pessoa deve encaminhar para todos os ancestrais também, vivos, que tem rede social. Famoso grupo da família. Isso aí. Será que a gente vai para os grupos da família? Não, mas é uma projeto. Seria ótimo. O meu sonho, quando eu souber que o Talk fez sucesso, é quando eu estiver no grupo das famílias. É verdade. E não é só essa família. A gente cria um grupo. Também é. É sério mesmo? Grupo da família agora. E a gente vai botar todos os toques lá. Não. Quem quiser entrar, Voluntariamente as pessoas encaminharem para esse caneca. Olha isso que essas meninas fazem. tá. A gente entendeu, Ed. Mas pode ter alguém aqui que não entendeu. Obrigada para quem chegou até aqui, pessoal. Daqui a 15 dias, semana que vem tem newsletter. É isso, galera. Valeu.